vamos lá, que agora o Fala Minas vai abordar um tema que preocupa e muito as mulheres, a violência obstétrica. Recentemente, uma médica influencer, influenciadora, foi denunciada por práticas abusivas durante o parto. Isso reacende o alerta para o tema que, infelizmente, é pouco debatido. Mas afinal, você sabe o que é violência obstétrica? Quais atitudes configuram, identificam esse tipo de abuso? Para explicar tudo pra gente, quem vai conversar sobre esse assunto com a gente é a doutora Caroline Daites, médica especialista em medicina legal e perícia médica. Doutora, seja muito bem-vinda ao Fala Minas, a nossa conexão é pela internet. Muito obrigada aqui pela sua participação. Uma boa tarde a todos. Agradeço a possibilidade de falar com vocês hoje do ponto de vista médico, legal, sobre essa situação que aflige tantas mulheres na tentativa de humanizar, né, o seu parto e de ter um momento ainda melhor, mas que tem que passar aí por diversos cuidados. Com certeza, é um assunto muito importante, porque a maioria das mulheres não sabem, né? Lógico que a gente não pode generalizar, mas não é tão falado, não é um assunto tão debatido e é muito importante a gente explicar para as pessoas, para as mulheres, né, que nos acompanham, o que é esse tipo de violência, como identificar, a quem recorrer. Então, para começar esse nosso bate-papo, eu queria já perguntar para você o que é considerado violência obstétrica. Olha, esse termo ele traz uma informação já muito forte, né, de violência que envolve também a percepção de tratamento. Então, não necessariamente seria o termo até mais adequado já de início, né, para julgarmos qualquer ação. Mas envolve qualquer situação que não necessariamente é até o médico, né? Pode ser qualquer pessoa do hospital ou da equipe que esteja envolvido diretamente com uma gestante. E a sua percepção, então, permita, né, que ela tenha, então, a sensação de que algo aconteceu e que não está certo inicialmente, ou realmente um desrespeito aos direitos da gestante, como o direito ao acompanhante na sala de parto. Então, desde uma escala menor até uma escala maior, né? Então o termo acaba sendo muito generalista, né? Ao passo que nós sabemos que tem muitas situações que acontecem, né? Todas, né, podem prejudicar de alguma forma a gestante, mas que elas precisam ser individualizadas, até porque são com esses pequenos desvios que acontecem no dia a dia, né, que se pode então fazer com que um aprendizado muito maior, né, traga a responsabilidade e a adequação, a melhoria dos sistemas onde essa gestante é atendida. Doutora, quando a gente fala sobre esse assunto, é até complicado no sentido de como que a gente pode provar, como que a mulher ela pode provar que ela passou por essa situação. Algum vídeo, foto, relatório, denúncia, registro de boletim de ocorrência, como que a mulher ela pode provar? Todas as situações serão importantes para formar um conjunto de provas. É claro que desde gravações, de conversas, então, quando a gente fala aqui de condutas médicas, o prontuário médico, então, vai ser uma fonte importante de informações para entender se aquele contexto de percepção, né, de desrespeito dos direitos foi diante da conduta médica, se ele foi embasado em critérios técnicos, né, e por que não aconteceu o que era, né, de vontade da autonomia da gestante, né, porque aqui a gente lida com situações muito delicadas, então tudo pode se tornar uma prova, né, e será importante
para a perícia averiguar depois o que aconteceu nesses fatos, né? E entender essa individualização, né, desse termo tão abrangente que é a violência obstétrica. Se foi um desvio de uma conduta médica, se foi de outra parte da equipe, se foi um desrespeito a algum protocolo ou outra situação que não necessariamente envolvendo a parte do atendimento médico. Então aqui a gente cai numa diversidade de situações. Então, por isso que é importante ter a orientação profissional até mesmo para fazer essa estruturação de provas. Certo. E uma pergunta, como que a gente pode, por exemplo, prevenir uma situação assim? A mulher antes, ela recebe um tipo de informação do que pode configurar ali algo que ela não queira, algum tipo de negligência. Como que é passada essa informação antes, no caso, para a gestante? Claro que o ideal seria que todas as gestantes tivessem um bom acompanhamento pré-natal, que fossem bem informadas desde o início, né, em tudo que vai acontecer durante toda a gestação, porque quando a gente fala aqui do termo violência obstétrica, parece algo muito pontual do momento do parto, mas as falhas nos atendimentos, o não exercício dos seus direitos, dos exames, tudo isso pode configurar uma certa forma de desrespeito aos direitos. Então, o acompanhamento com o médico, desde o pré-natal e toda a equipe multidisciplinar, que é sim muito importante no acolhimento dessa gestante, é muito importante para a preparação do momento do parto, que é um momento muito esperado, mas que sabemos que também é um momento envolto em riscos e em situações que até mesmo algumas situações, às vezes muito desejadas por aquela mulher, podem sair fora do controle. Então é um momento que existe a necessidade de entender, né, a autonomia da mãe, do médico, da vida que está por vir e as expectativas que se colocam nesse momento. Então, do cuidado, né, do parto natural, o parto normal, né, ele ser realizado com os critérios técnicos, né, que se respeitem os limites, porque humanizar é respeitar o corpo, e o corpo ele tem também limites, né? Então existem momentos que pode não ser necessário que exatamente o que foi planejado aconteça, exatamente porque a medicina não é uma ciência exata. Então essa mulher, ela não pode ser aterrorizada com o termo violência obstétrica, e sim orientada de situações que podem acontecer e que podem ser necessárias intervenções diferentes do que ela espera, e que ela esteja preparada para, naquele momento, conseguir assim entender as orientações médicas e acolher, né, de uma situação que ela não se sinta impotente. É claro que existem situações que o atendimento pode ter falhas graves e que essa mulher vai se sentir desassistida também, né, e que precisam sim ser avaliados pontualmente, mas, né, o ideal, tá, da prevenção de tudo o que acontece, principalmente no momento do parto, é que seja já desde o início da gestação realizada essa preparação com a gestante. Excelente, doutora. E olha, como você falou, é muito importante que a gestante, né, desde o início do processo ali da gravidez, ela tenha esse acesso à informação. E é muito importante também a gente diferenciar, porque muitas das vezes a mãe ali, a gestante, ela já está com um plano estabelecido na cabeça do que vai acontecer, na hora muda e ela fica assustada, né? E aí, como que a gente pode, aliás, ajudar a diferenciar esse tipo? Porque a mulher, ela precisa ali, é uma hora completamente complicada, né? Tem os hormônios, tem uma vida que você tá gerando ali, que você vai ter, que você vai dar à luz. Como que a mulher, ela pode diferenciar e entender o que às vezes ali para ela não vai ser usado, não vai ser necessário, porque é uma situação individual, né? Nem todas as situações são iguais, e como ela pode perceber algo que realmente, de fato, ali ela se sinta violentada?
É claro que toda a informação é bem-vinda, né, no entendimento dos direitos, de ter a possibilidade de visitar o local aonde ela vai ter o momento do parto, de ter o acompanhante, de ter a autonomia respeitada até os limites em que isso é possível e quando não for possível a sua vontade, que ela tenha a explicação do porquê não. E não apenas, né, ou é assim porque tem que ser dessa forma. É claro que existem situações de extrema necessidade que é preciso que o médico haja rápido, mas que sempre haja, né, de uma forma o mais humanizada possível. E quanto mais essa gestante ela já está habituada, confia naquele profissional, que ela tem contato, é melhor. É claro que o que a gente sabe que é um grande problema, principalmente no SUS. Então, essas gestantes muitas vezes fazem o pré-natal com um médico e quando chegam no momento do parto é um médico que elas nunca viram. Eu acho que não tem violência maior do que essa. Porque tudo bem, o médico ele vai agir conforme as regras da medicina, mas eu acredito que o quanto mais isso pudesse ser organizado para que essa médica então conhecesse os médicos que estão de plantão ou que pudesse ter uma linha, né, que no momento do parto ela tivesse acesso ao médico que prestou essa assistência, mas aí a gente traz aqui um problema que vai muito além.